de honra, um princípio de honra. Para você talvez que esteja impedindo o Senhor de operar milagre, hoje vai destravar e o Senhor vai te honrar, amém? Marcos capítulo 6, pode liberar aí, Júnior, o verso 1 ao verso 6, e partindo dali a palavra do Senhor diz, e partindo dali chegou à sua terra. Olha só, Jesus, ele nasceu na Galileia, mas ele era oriundo de onde? De Nazaré, e aos seus discípulos o seguiam, e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo, de onde, olha só o questionamento, de onde vem essas coisas, e que sabedoria é esta que lhe foi dada, e como se faz tais maravilhas por suas mãos? E aí eles começam a trazer algo ordinário que era extraordinário. Eles começam a falar, esse aí não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? Está falando, isso aí não é um ser humano comum, esse aí não é o pastor Marcelo de carne e osso, essa ali não é a missionária Chile, não é o pastor Jairinho que está ali? Como é que ele diz que ele é homem de Deus, agora está fazendo o sobrenatural? E não estão aqui suas irmãs, e a Bíblia diz que eles escandalizavam-se nele, e Jesus lhe dizia, não há profeta sem honra, senão na sua, entre os seus, e na sua, vamos ler junto para nós aprendermos um código aqui da Bíblia, vamos ler junto? E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua, amém? Sente glorificando e exaltando ao Senhor, aleluia. Queridos, os padrões e o protocolo do reino de Deus, ele é revestido por honra. Anote isso aí, querido, isso aqui é um código que Deus me deu e eu estou repassando para você. Em todas as áreas da nossa vida, nós podemos ter honra, nós podemos e precisamos honrar. Nós precisamos de honrar os nossos pais. A palavra do Senhor diz, honra teus pais, honra teu pai e tua mãe, porque se nós honrarmos, o que vai acontecer com a nossa vida? E se prolongarão teus dias na terra. Todas as áreas, área conjugal, nós precisamos entender o código da Bíblia, que é um código de honra. E se você entender hoje, a tua vida pode nunca mais ser a mesma, se você entender esse código de honrar a Deus, honrar mentores. Queridos, não existe um pastor que eu passei na minha história, que hoje não seja meu amigo. Quando eu chego no Pará, quando eu chego aqui em Brasília, em qualquer lugar, todos os pastores que passaram, que me mentorearam, eles me chamam para churrasco, para tomar um café, e eu sempre vou e levo alguma coisinha, um queijo, para honrá-los também. Isso aqui é princípio de honra. Eu deixei todas as portas, todas as igrejas, terra firme, o povo daqui de Belém sabe onde é, porque todas as vezes que Deus coloca pessoas de autoridade na nossa vida, e quando nós desonramos pessoas de autoridade, nossos esposos, nossa mãe, nosso chefe, nosso pai, a autoridade que Deus colocou, você sabia que a desonra, ela causa infertilidade, esterilidade? Quem sabia disso? Por quê, pastor? Porque quando eu olho para Mical, então já anote aí, a primeira consequência da desonra, vamos começar aqui por trás, a primeira consequência da desonra, anote aí, a desonra, a ausência da honra, causa esterilidade. Davi, cheio da presença, um homem segundo o coração de Deus, cheio da presença, ele queria adorar, ele não se importava se ele estava ali com linho, alinhado, né? Daí vem a palavra linho, se ele estava alinhado, o importante é que ele tinha mandado a arca, trazer de volta, ele colocou os sacerdotes, e agora, a presença de Deus estava sendo trazida, e aí, amado, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele começou a bailar ao redor da arca, ele não se conteve, ele quis honrar o Senhor, com o seu canto, com a sua roupa, com o seu vestuário, com o melhor seu, e ali ele começou a pular,
e na janela estava quem? Mical. Cuidado em relação à janela. Quando nós estamos na janela, nós não estamos nem do lado de dentro, nem do lado de... Eu te convido para honrar Deus do lado de dentro. A tua vida nunca mais será a mesma. Não se importe. Existem crentes ainda ofendidinhos, e eu preciso te falar isso. Mas eu não canto bem, mas eu não prego bem, mas eu não falo bem. Irmão, não te importa com isso. Como o pastor Jairinho falou, eu sou adorador, pastor. Se vista do manto de adorador e vai. Ontem eu estava com o pastor Itamar, estava de cabeça para baixo, no meio do mato, no meio e aí a gente pensou que não passava ninguém ali. Quando nós levantamos a cabeça, tinha 2 pessoas passando. A gente não sabia se era um anjo do bem. E aí ele falou assim: você se assustou? Eu falei: me assustei, claro, né? A gente está aqui de cabeça para baixo. Do nada aparecem 2 pessoas, não vou, pastor Itamar? Mas nós estávamos com a cara no pó, no meio do mato, no meio da terra, fazendo o quê? Honrando a Deus, adorando a Deus. Não me importa, irmãos. Só Deus sabe de onde me tirou, de onde tirou você. Mical estava na janela. A Bíblia diz que quando o rei adentra ao palácio, vai lá no quarto real, e ela fala assim, na linguagem pantoja: bonito, né? Você mostrando a sua vergonha a todas as escravas de Israel. E o rei, ele fala: antes o Senhor escolheu a mim do que a seu pai. E quantas vezes necessária for eu honrar a Deus, eu farei. Sabe o que a Bíblia diz? E daquele dia em diante, Mical nunca mais teve, até o dia da sua morte, ela ficou o quê? Estéril. Existem áreas, aprenda isso, anote, existem áreas da nossa vida que estão estéreis, porque nós decidimos desonrar pessoas de autoridade que Deus colocou na nossa vida. Mas existem áreas frutíferas, aleluia, levante a sua mão. Existem áreas frutíferas que vão frutificar, porque você decidiu honrar ao Todo-Poderoso, aleluia. Porque a desonra causa esterilidade, mas a honra, ela gera abundância, prosperidade, aleluia. É interessante o verso 1, coloca aí de novo. E partindo dali, chegou, a Bíblia diz que Jesus chegou à sua terra, coloca aqui, chegou a Nazaré, e os seus discípulos ali estavam com ele. Sabe o que é interessante aqui? Que Jesus não foi honrado na sua terra, anote isso, preste muita atenção, nós estamos falando de honra. Você já ouviu aquela história que uma garrafinha com água no mercado ela vale 99 centavos, no hotel ela vale R$13,99, e no aeroporto ela vale R$9,99, já ouviu essa história? Quem já ouviu essa história? É o mesmo conteúdo, irmãos, é a mesma água, mas lá no aeroporto ela vale R$9,99, isso não é o de Brasília, tá bom? O de Brasília é mais caro, mesmo produto com valor diferente. Repita comigo: se não há honra, do verbo haver com H, diga: se não há honra. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga: talvez você esteja no ambiente errado. Você tem um valor. Muitas das vezes nós só estamos no ambiente errado. Isso aqui é forte ou não é forte, irmãos? Jesus, ele na sua terra, a Bíblia diz, interessante, na sua casa, na sua família e no meio dos seus. Às vezes não é você. Você fala: mas o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo de errado? Eu sou desonrado, eu não consigo aqui me estabelecer, será que sou eu? Não, Deus está dizendo: às vezes você só está no ambiente que não deveria estar, porque o meu Deus, Ele leva pessoas a ambiente para honrar, para abençoar, para multiplicar. Pastor, prova! Eu provo. Gênesis capítulo 12. Pastor, Deus leva-nos para ambiente para nos abençoar. Leva.
Ele falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu ainda vou te mostrar. E o que é que ele fala? Quando eu te mudar de ambiente, Abraão, e far-te-ei o que? Uma grande nação. O que que o Senhor promete? Eu também vou te te abençoar, te engrandecer o teu nome, Abraão. Queridos, não se trata de você, simplesmente se trata o lugar que Deus ainda vai te colocar, para engrandecer você, para te abençoar, para te prosperar, para te honrar, aleluia. Às vezes é um ambiente. Quem entendeu isso, diga amém. Pastor, eu estou sendo desvalorizado no trabalho. Peça a Deus para te levar para um ambiente de honra. Ele leva, queridos. Deus nos leva para um ambiente de honra. Eu acho interessante o verso 2. E chegando sábado, pode colocar aí, Jonathan. E chegando sábado, começou a ensinar. E aí eles começam a perguntar: de onde é que vem essas coisas? Que sabedoria é essa? Como faz das maravilhas? Esse aí não é o filho de Maria? Esse aí não é de Judas, de Simão? Segundo ponto aqui dessa mensagem: nós não podemos tratar Jesus como uma pessoa ordinária, sem reverência. Jesus, quando nós acordamos a sua misericórdia, a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. E a pior coisa é nós acordarmos como se Jesus fosse um comum. Honra, o conceito de honra é dar reverência, dar significância, é tratar com diferença, porque uma autoridade, se vier uma autoridade aqui, eu preciso tratar essa autoridade com honra. Isso é bíblico. A Bíblia diz que nós não devemos andar atrás da honra. Jesus falou: eu não quero honra dos homens, amém? Mas uma autoridade constituída por Deus, e elas são constituídas por Deus, nós precisamos tratar com extraordinariedade. Nós não precisamos e não podemos tratar com ordinariedade o nosso Senhor. E o que é que eles fizeram? Eles trataram: esse aqui não é o carpinteiro, esse aqui não era de Nazaré, nós vimos ele fazia cadeiras, ele fazia aqui mesas, ele fazia janelas, esse é o carpinteiro. Não, querido, Jesus como ser humano, filho de José, ele era carpinteiro, mas Jesus como divindade, Ele é o alfa, levante a sua mão, Ele é o ômega, Ele é o princípio, tudo foi criado por meio dEle, para Ele são todas as coisas, aleluia. Trate Jesus de forma extraordinária e extraordinário. Pessoas que tratam o sobrenatural como natural. Tessalonicenses capítulo 5 verso 18, 1 Tessalonicenses capítulo 5 18 diz assim: em tudo, repita comigo, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Será que em tudo nós estamos dando graça? Ou o coração está desonrando a Deus? Mas isso, eu sou tão bonzinho, isso não poderia acontecer comigo. A Bíblia diz, quando a Bíblia diz em tudo, a viagem não deu certo, Senhor, muito obrigado, em tudo eu te agradeço, eu não sei o que iria acontecer nessa viagem, mas mesmo assim, eu decido te honrar, amém, igreja? Porque senão você vai estar dizendo assim, esse aí é o carpinteiro. Se você está dizendo, olha, eu não sei porquê, você vai se tornar, que nem esse versículo aqui, de onde é que vem essas coisas? Você vai se tornar um mero questionador da honra de Deus. Cuidado, para você não estar questionando a capacidade de fazer milagres de Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Isso é desonrar, e a desonra traz esterilidade, eu já te falei aqui. O mais interessante é o verso 3, e Jesus dizia, não há profeta sem honra, senão na sua terra, nos seus parentes, casa, diga terra, parente e casa. Isso aqui é muito interessante. Por quê, pastor? O senhor está falando contra a minha família, irmãos? Eu amo a minha família, eu sei que vocês amam seus parentes, sua casa, sua terra, mas é a palavra do Senhor, e nós podemos extrair princípios aqui.
Sabe o que Jesus está dizendo? Diga comigo assim: profeta é honrado. É honrado o profeta, pastor Itamar? É honrado, pastor? Vocês são honrados, profetas de Deus? Onde estão os profetas de Deus aqui? Nós somos honrados como homens e mulheres de Deus. Eu já contei aqui diversos testemunhos. Quando a gente vai no hospital, eu estava lá em Caldas Novas e alguém me reconheceu lá e me honrou. Nós somos honrados. Mas sabe o que Jesus está dizendo? Existe um lugar, ou 3 lugares, onde os profetas de Deus, onde os profetas não são honrados. Quais são esses 3 lugares? Está aí na tela, para você colar. Quais são? No meio dos parentes, na casa e na sua. É interessante isso, e aqui eu vou descodificar algo para você. Quem é que você tem honrado? Quem é que você tem preparado? Sabe aquele prato fino de porcelana? Sabe aquele... Porque, irmãos, quando a gente vai, pastor, vem almoçar aqui na minha casa. Aí a gente vai almoçar, aí o pai, a criança está lá longe. Filho, amado, querido, por gentileza, vem aqui ao lado do nosso querido e amado pastor para nós almoçarmos. Eu fico pensando, será que todo dia eles chamam essa criança assim? Eu acho que não, né, irmã Dani? Será que todo dia essa mesa aqui, com esse banquete para a esposa, para a família? Nós temos uma dificuldade, anote isso. Nós temos uma dificuldade, às vezes inconsciente, de nós não honrarmos as pessoas mais importantes que Deus colocou na nossa vida. Isso gera grande problema, meus irmãos. Isso traz grandes transtornos. Porque os melhores pratos, a melhor voz, a melhor educação, querida, pô gente, quando eu vou na casa, às vezes as pessoas, é só querida, meu bem, meu benzinho, minha jujuba. Outro dia alguém falou de minha jujuba para a esposa. Foi, irmão, diante de Deus. Eu tenho um irmão que é prova e está aqui, mas não vou denunciá-lo. Jujuba, irmão, eu não sei se estava bom ou ruim, né? Porque jujuba, enfim. Mas nós temos dificuldade em honrar, e Deus tem me ensinado e me ensinou muito jovem isso. Não existe profeta. Graças a Deus, eu trouxe a minha família aqui, e eles provavelmente estão me assistindo, minha irmã Kátia, um beijo. Ela pediu para orar, eu acho que eu não contei isso da tarde de milagres, e ali Deus passou a dor, ela foi curada, e eu fui para Caldas Novas, e ela falava assim, eu estou com dor nas pernas, pode orar por mim? Eu falei, posso. Mano, eu estou com uma dor de cabeça, pode orar? Posso. Quando eu vi ela na porta do quarto, eu falei, o que você quer? Mais oração? Vamos orar. Isso é honra. Ela sabia agora, entendeu o chamado que Deus tem na minha vida. Então, temos valorizado mais os de fora do que aqueles que vivem conosco. Levante a sua mão. Mas em nome do Senhor Jesus eu profetizo, você será um homem e uma mulher de Deus honrado dentro dos seus parentes, na sua casa e na sua terra. Diga amém, aleluia. Deus vai te honrar no meio da tua parentela. Por quê, pastor? Porque parente é difícil mesmo. Agora que eu alisei, agora é hora de bater um pouquinho. Porque parente é difícil mesmo. Às vezes, os inimigos não estão fora. Às vezes, as pessoas que deveriam torcer, te amar, estão dentro da terra, da casa ou da parentela. Aqui é o exemplo de Jesus. Mas não te preocupa. Ainda que seja necessário tocar o Abraão, Deus te mudar geograficamente. Espera aí, vocês estão desonrando o meu servo? Eu mudo geograficamente ele, mas vai ter honra na vida dele. Eu mudo geograficamente o meu servo Abraão, o meu servo Isaac, Jacó, Paulo. Eu mudo para eu poder honrar de uma forma extraordinária. Aleluia. É assim que Deus faz, irmãos. Você está entendendo isso? Agora, para finalizar, diga comigo: a honra libera o favor de Deus. Diga: a honra
quando eu honro a Deus, o sobrenatural, aleluia, ministério de louvor, já do pastor Jarinho, diga o sobrenatural, aleluia, e o favor de Deus vem sobre a minha vida. Mateus capítulo 8, verso 5, todos nós conhecemos a história do centurião. Entrando Jesus ali em Cafarnaum, chegou nele, o quê? Um centurião. E aí, nesse diálogo aqui, olha, vou lá na tua casa, e ele falou assim: Jesus, eu não sou digno que entres na minha casa. Eu também sou uma autoridade, eu tenho pessoas sujeitas a mim. Eu falo, esse vai, ele vai, e esse aqui vem, ele vem. Aí ele falou assim: olha, ele honrou, diga, ele honrou ao Senhor Jesus. Ele falou: Senhor, deixa eu te honrar, eu não sou digno. Irmãos, quanto mais a gente se diminui, Deus, ele sempre vai aparecer de uma forma extraordinária em nossas vidas. Aprenda esse princípio de honra. Todas as vezes que chega um pregador aqui, cheio de pomba, pastor Jarim, e aparece, você está aí elegante, mas quando chega o pregador aqui, sapato brilhoso, terno brilhoso, calça brilhosa, eu falei: ô Jesus, nos salva nessa tarde, em nome de Jesus. Porque quanto menos a gente é extravagante e tenta aparecer para os homens, quanto menos a gente se diminui, mais Deus vai brilhar na nossa vida, irmãos. Isso é um princípio de honra. Aquele homem se diminuiu, mas ele era centurião. A melhor casa de Roma era do centurião. Por quê, pastor? Porque ele era chefe no mínimo de 100 soldados. Ele era um oficial de Roma. Ele tinha o maior salário do Império Romano. Ele tinha honra. Tinha no mínimo 100 pessoas trabalhando ali para ele. Soldado, vai para ali, para a guerra, vai matar, vem para cá, vai. Aquele homem era honrado, mas ele chegou aos pés do Senhor. E observe uma coisa, ele não pediu: olha gente, licença aqui que eu vou me humilhar. A multidão, aleluia, como nós estamos aqui, a multidão empurrava, a multidão queria chegar a Jesus, e ele foi lá se espremendo, foi chegando, olha o centurião aí gente, olha o centurião aí, e ele chegou, e sabe como ele trata Jesus? Ele chama assim: Senhor. Não trate o extraordinário, aprenda isso, como se fosse uma coisa Senhor. Eu sei que o Senhor libera uma palavra, o meu servo, no mundo espiritual, ele entendeu um princípio de honra. No mundo espiritual, se o Senhor liberar, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra. Levante a sua mão, porque se você honra a Deus, basta nessa tarde ele liberar uma palavra, vai mudar diagnóstico do casamento, da saúde, das finanças. Ah, querido, honra. E o que aconteceu ali? Jesus lhe responde: vai. Então, a honra, ela libera o sobrenatural. O servo foi curado? Foi curado. Mas é interessante também, diga comigo: a honra jamais será esquecida. Diga para a pessoa ao seu lado, para ele aprender: olha, honra a Deus jamais será esquecida. O homem, muitas das vezes esquece as honras que nós fazemos. Aqueles que não esquecem, serão honrados. Mas Deus, Ele faz com que aquilo que a gente gera aqui no código, nesse código de honra, nessa plataforma, nesse protocolo do céu chamado honra. Quem lembra da mulher do nardo puro, hein, pastor Jair? Quando ela estava ali num almoço, a palavra diz que ela veio e pegou aquele bálsamo e derramou sobre o Senhor Jesus, aquele nardo, aquele vaso de alabastro, lá em Marcos capítulo 14, verso 39.
Alguém pode dizer assim: olha, as pessoas que estão em cima da janela, elas vão dizer assim: mas isso aí poderia ser doado para as pessoas carentes. As pessoas que estão em cima da janela vão questionar. As pessoas que não entenderam o teu chamado vão dizer: olha, eu tenho uma solução aparentemente boa, não faz isso, vamos dar aos pobres, não estraga. Mas a honra, aprenda isso, a honra a Deus sempre será, meu irmão, infinitamente maior do que qualquer gesto que a gente possa fazer de bondade, misericórdia. Primeiramente, honra a Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro honra, busca, honra a Deus. O Senhor falou: não molestar, porque ela está apenas aí me preparando para aquilo que vai acontecer. E a Bíblia diz no verso: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será para a sua memória. Ou seja, a honra traz memória. Querido, Deus não vai esquecer de tudo aquilo que você tem feito, orado, buscado, clamado. Fique de pé, vamos adorar o Senhor. É momento de adorarmos ao Deus Todo-Poderoso. Deus está dizendo: eu não irei esquecer. Deixa, pastor, mas tem pessoas me molestando, tem pessoas aí com inveja contra mim. Deus está dizendo: calma, filho, eu vou te honrar. Continua adorando, você será lembrado, tal qual esta mulher. Daqui a pouco nós vamos fazer o corredor dos milagres. Pode louvar, pastor. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus.